É uma situação, assim, muito triste, os temporais atingindo a cidade de Juiz de Fora e Ubá, e as faltas de políticas públicas para isso, né, deixaram pelo menos 46 mortos e 21 desaparecidos, porque a gente fala de chuva, parece que é culpa da chuva, né, que ninguém espera que vai chover. Mais de 200 pessoas foram resgatadas com vida. Em meio a tudo isso, por que a gente está falando a respeito dessa situação? Porque o governo do Romeu Zema, em Minas, reduziu as despesas na infraestrutura de combate às chuvas de 135 milhões para 6 milhões de reais entre os anos de 2023 e 2025. É gritante isso, gente. Dados que são do Portal da Transparência do Estado e que foram divulgados pelo jornal Globo. Está aí na tela também, a gente coloca para vocês sobre a diminuição do investimento do governo Zema em prevenção contra chuvas. Então, esses são os valores pagos pelo governo de Minas para prevenir. E aí o resultado não é uma coincidência que a gente veja isso acontecendo. Não é culpa da natureza, é Exatamente. questão de governo, né? Todos os levantamentos assim mais aprofundados mostram que prevenir é até mais barato. O governo gastaria muito menos e teria um combate eficiente. O Zema simplesmente ignorou, como o Zema também ignorou o cuidado com as finanças de Minas Gerais. É um dos estados mais endividados. Ele gosta, por conta da origem dele, da iniciativa privada, ele é dono de uma cadeia de lojas de eletrodomésticos, e ele sempre cantou muito uma bola ali de que ele era o gestor eficiente do capitalismo, e é um desastre. É um governo desastroso de Minas Gerais. É um governo desastroso e, vamos lembrar, né, o Romeu Zema sendo cotado como vice até nessa chapa da extrema-direita. Eu acho que ele tem dois papéis aí, acho que isso talvez esteja nas anotações do Flávio numa próxima. É mais negócio colocar o Zema de vice para puxar voto de Minas ou lançar o Zema para ele ser um terceiro, quarto candidato para a eleição ir para o segundo turno, né? Para fazer volume ali. Isso também é uma outra estratégia. O Flávio tem que ver o que interessa mais para ele, né? Talvez levar a eleição para o segundo turno. E para levar a eleição para o segundo turno, ele precisa de candidatos fortes. O Zema não é um candidato forte no Brasil, mas ele pode ter 0,1 votos no Nordeste, no Sul, e ter voto em Minas, e com isso ele puxar um pouco a eleição nacional para um segundo turno, né? Então, o Zema pode ter um papel ainda importante aí na estratégia da extrema-direita, ou como vice, como a Gabi lembrou, Gabi, ou como esse candidato ali para cumprir tabela e ajudar a levar a eleição para o segundo turno. Essa situação é impressionante, né? Vira e mexe, a gente volta a falar sobre a falta de investimento em prevenção às chuvas e não é uma surpresa para ninguém que todo ano chove nessa época. A gente precisa... E ainda mais agora, né, Chico? A gente está falando de eventos que são recorrentes, não é mais uma situação excepcional. Já estão no calendário, né? Você já sabe, porque vai assim, a bagunça climática vai ser assim. Bagunça geral. E o primeiro tipo de matéria que você vê, e isso vale para qualquer governo, quase todos os governos estaduais, governador tal só gastou 1% da verba de prevenção às enchentes. Essa é a primeira matéria que sai. Porque realmente ninguém previne. Sabe? Aí 30, 40 mortes, você começa a contar. Aqui em São Paulo, porque em São Paulo foi mais espalhado. Aqui em São Paulo já tem mais de 20 mortes. No litoral, principalmente. Então, você pega 40 mortes em Minas agora, 20 em São Paulo. Se somar, é um absurdo, é morte de número de guerra. Fortíssimo. Gente, posso trazer ainda um outro assunto aqui, já que a gente estava falando agora há pouco de extrema-direita, de eleições e também dessas movimentações todas. Falar do Carlos Bolsonaro, vereador que deve disputar o 8º mandato, enquanto a investigação contra ele no Ministério Público do Rio de Janeiro continua sem uma conclusão. Um inquérito que apura suspeita de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Reportagem da Juliana Dalpiva no nosso site. Esse processo estava parado na cúpula do MP desde setembro de 2024 e o movimento mais recente foi em fevereiro. Agora, então, portanto, quando a Procuradoria-Geral de Justiça do Rio decidiu encaminhar os autos à promotoria, pedir
diligências, né, ações complementares. E o Carlos ele é investigado como líder de uma organização criminosa que funcionou dentro do gabinete dele e que obrigava os servidores que não trabalhavam a devolver a maior parte dos seus salários, Chico. Assim, pelo menos saiu do canto, né? Foi uma mexidinha modesta, mas andou. Espero que... acabamos de ter aí o exemplo do caso Marielle, que é um caso que mostra que o Poder Judiciário por inteiro e somado a isso o Ministério Público não trabalharam como deveriam trabalhar. E a polícia, no caso do delegado Rivaldo. Então, a gente está com uma imagem na cabeça de que nada no Rio, em termos de apuração de crime, anda. Nada sai do canto. Esse caso do Carlos Bolsonaro está indo nesse sentido. Muito devagar, mexe um pouco para cá, um pouco para lá, e era um caso que já deveria estar escancarado. Porque a gente chama de rachadinha, parece uma coisa romântica. Parece, o Carlos, o menino danado, andou tirando um dinheirinho ali do seu gabinete. Olha, o menino pegou uma graninha ali. Não é, gente, é roubo de dinheiro dos funcionários. Menino maluquinho. O menino maluquinho pegou um dinheirinho ali do seu gabinete na Assembleia. Não, ele pegou dinheiro dos funcionários. É peculato o nome real da parada. E o caso parado desde 2024, Rodrigo. E o Carlos quer uma vaga no Senado de Santa Catarina. Até tirou ali a vaga que era da Carol Detone a princípio. Né? Agora voltou, né? Agora aí depois voltou. Quem dançou foi o Espiridião Amin. O Espiridião Amin que dançou também. Porque aí eles querem recuperar, né? É um presente do Rio de Janeiro para o povo de Santa Catarina. Os catarinenses. Aliás, achei quase que uma humilhação, né? Assim, para os catarinenses? Não, para Carol Detone, né? Porque no primeiro momento ela foi Mas desprezada. Agora, quem foi humilhado foi o Espiridião Amin, veteraníssimo da política, espirrado da chapa. E assim, se quiser, concorre aí e vê o que acontece com você. Né? Largaram o Espiridião Amin no meio do caminho. Então, quer dizer, não adiantou nada ficar defendendo o bolsonarismo, fingindo que era Bolsonaro. Ele nem era bolsonarista, ele sempre foi de direita. Mas ele tentou fazer um serviço sujo agora no Senado para salvar o Bolsonaro, para diminuir a pena. Não valeu a pena, senador. O senhor é tão experiente e caiu nessa arapuca. E agora a chapa, pelo menos foi anunciado pelo PL, Carol Detone e o investigado Carlos Bolsonaro, investigado pelas rachadinhas. E a família inteira, né, fez rachadinha. O Carlos Bolsonaro na Câmara, o Flávio Bolsonaro na Assembleia, o Jair Bolsonaro na como Câmara deputado Federal. Então, isso aí é um know-how que eles foram usando em família em várias instâncias. E vão usar no Senado, vão usar em todo lugar. Né? Impressionante. É o know-how da família. E com isso compraram imóveis, como narra a nossa colega Juliana Dalpiva no livro. A Juliana tem um detalhe que está hoje na matéria dela, que a gente esquece desses detalhes pitorescos, de como o Flávio e o Carlos Bolsonaro eles usavam o mesmo cofre, eles dividiam família unida, né? Dividiam o mesmo cofre. Então essas granas de... Literalmente, um cofre mesmo? Um cofre. Essas granas todas iam para o mesmo cofre. E daí que sai, desse mesmo cofre, que sai a grana vivíssima pulando ali para a compra dos tais 50 e tantos imóveis. É desse cofre que sai para a compra para formar a chamada imobiliária Bolsonaro, né? 100 imóveis, mais de 100 imóveis. 107 no total, né? Incluindo a mansão do Flávio em Brasília, jamais explicado, porque não tem origem de dinheiro para comprar aquela mansão. Isso não tem. Então, veio provavelmente desse dinheiro vivo aí, guardado no cofre. Exatamente. Rodrigo, eu queria ainda, já que a gente está falando de dinheiro, aqui trazer um outro assunto. Daqui a pouco a gente vai falar de outras notícias internacionais. Aliás, cenário muito movimentado internacionalmente, mas a gente vem falando dos penduricalhos aqui no ICL Notícias. O STF vai retomar amanhã esse julgamento, né? Análise da decisão, na verdade, individual do ministro Flávio Dino. Ele suspendeu o pagamento dos penduricalhos nos 3 poderes. Aí, na sessão de hoje, o Dino falou sobre isso, detalhou ainda mais a decisão dele. Aí, o Gilmar Mendes, na sequência da fala do ministro Flávio Dino, apresentou um relatório em que ele decidiu que o Judiciário e o MP só podem pagar os penduricários previstos em lei federal. Foram ouvidos também representantes de associações que envolvem magistratura
E a sessão terminou com as considerações do PGR, o Paulo Gonet. Essa história é importante porque ontem a gente estava aqui falando sobre uma regra de transição, né, Rodrigo, para esses casos dos penduricalhos. Então, o Congresso quer, de qualquer maneira, implementar os penduricalhos que deixariam esses funcionários com um salário acima do teto constitucional. Isso é uma vergonha, né? Eles querem legalizar o penduricalho. É lamentável, né? Poxa, 46 mil, tá bom, né? Pô, é um abuso num país tão desigual você querer manter esse penduricalho acima de 46 mil, o que leva a desembargadores, como o caso agora no Rio Grande do Norte, ganhando quase 400 mil. Pô, é abusar demais, né? E não tem regra de transição. Se eu estou matando a Constituição, se eu estou descumprindo a Constituição, eu sou beneficiado com uma regra para continuar na sacanagem? É demais. É isso aí, gente. Vamos para os nossos assuntos internacionais, tem então. Assunto quente de hoje, hein? Acabou de sair essa notícia, gente. Militares cubanos mataram 4 pessoas que estavam numa lancha com matrícula da Flórida, nos Estados Unidos, depois de um confronto em águas territoriais de Cuba. Informação que veio do Ministério do Interior cubano. Ao jornal The New York Times, uma autoridade do governo dos Estados Unidos disse que a embarcação é uma lancha civil usada por pessoas que desejam sair, deixar Cuba. Segundo o oficial, também o barco não tem nenhuma relação com as forças dos Estados Unidos. Essa notícia acabou de sair aqui na imprensa, nas agências internacionais também, o professor Leonardo Trevisan. E as autoridades cubanas falam que responderam a tiros, que dessa lancha partiram tiros contra eles. Foram trocas. Contra as forças policiais de Cuba. Os cubanos atiraram e o pessoal que estava na lancha atirou de volta, foi isso? Não, a lancha atirou. A lancha atirou. Segundo a versão das autoridades cubanas. Então acabou de acontecer. Acabou de acontecer. Mas importante, não era uma lancha, não era um barco militar, né? Era um barco que provavelmente ia fazer transporte de cubanos que queriam migrar, sair do país. Isso é o que está colocado, gente. Pode ser a criação de um fato aí para gerar uma crise também. O Trump está... o estopim. O Trump pode estar provocando o começo dessa situação. Ele já mata Cuba diariamente, né, com sanção. Agora quer matar mais aprofundadamente. Vamos entender com o professor Leonardo Trevisan